no tempo de Deus, no tempo oportuno, nós vamos estar juntos para esse que tem sido chamado de novo normal, né? Eu não sei o que vai ser pior, se vai ser a gente continuar mais um tempo assim distante, ou a gente estar junto novamente e não poder se abraçar, não poder estar perto, mas a palavra de Deus nos ensina que é um tempo determinado para um propósito do Senhor, né? Para todas as coisas debaixo do céu. Então, eu quero te convidar e te encorajar a não perder esse foco da sua vista. Não sei se eu estou sendo redundante, mas não esquecer isso, sabe? Tudo que nos acontece é direção do Senhor, é propósito. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem. Isso não significa que nem sempre o seu dia vai ser bom, mas para o bem daqueles que amam a Deus. Há um propósito, desde a vida de Jesus Cristo, a sua morte, a ressurreição, até o dia da sua volta, a maranata, que às vezes nós nos esquecemos, às vezes nos deliciamos com tudo aquilo que acontece ao nosso entorno, nos deixamos levar pelos noticiários, por aquilo que os nossos corações desejam, mas que o nosso maior desejo seja o final de tudo isso, que é a volta do Senhor Jesus Cristo para nos levar para morar naquela morada que Ele foi preparar, lugar para todos nós. Gente, nós nos preocupamos. Se você chegou até aqui, nós estamos ao final dessa série. Não se preocupe. E ela existe porque Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, a palavra de Deus nos orienta sobre isso. Que a grande verdade é que isso não é exclusivo à minha pessoa, à sua pessoa. A grande verdade é que há mais de 2000 anos esse é um assunto recorrente na vida do cristão, mas na vida de qualquer ser humano. Preocupação. E Jesus já dizia lá atrás para aqueles seus discípulos, para aqueles seus seguidores, mas essa é uma palavra que serve para nós hoje. Então, se você chegou até aqui, se você está nos acompanhando até aqui, todos nós, seja num grau maior ou num grau menor, nos preocupamos. Eu talvez possa ser aí pegar um pouco leve e dizer que 99%, 98% se preocupam em algum momento e 2% não. Mas a grande verdade é que todos nós, em maior ou menor grau, nos preocupamos. Se você não está entendendo do que nós estamos falando, se você chegou aqui agora, não pôde acompanhar, entra lá no nosso canal do YouTube, tem uma playlist lá dessa série, assim como das outras séries também, depois você procura lá Alcance Congregação CBE ou na timeline do nosso perfil no Facebook, tem lá também as mensagens anteriores. No YouTube você vai ver só a mensagem, no Facebook você vai ver o culto completo que está lá armazenado. Mas se você chegou até aqui e você não vai agora lá buscar ver as últimas mensagens, nós falamos sobre preocupação e nós já vimos que Jesus, ele nos orienta então a não nos preocuparmos, mas nós vimos também que quando Jesus fala sobre não nos preocuparmos, Jesus não está tratando sobre você deixar acontecer naturalmente, como diz a canção, né? Sobre você deixar a vida rolar e não correr atrás daquilo que Deus tem te dado capacidade para correr atrás. Não é isso que Jesus está falando para nós. Jesus está nos ensinando que a preocupação ela mais nos atrapalha do que nos ajuda. A preocupação, ela não adianta, ela não aumenta em nada o nosso tempo, não nos favorece em nada. Então, no final das contas, a preocupação ela mais é um atraso de vida do que uma ajuda. Mas Jesus nos revela que o nosso Pai Criador, Ele se importa com você, Ele se importa conosco. E ao se importar conosco, Jesus está nos dizendo que o nosso Pai já sabe do que você e eu precisamos. Então Jesus vai nos dizer que se o nosso Pai, ele se importa com aquilo que nós consideramos importante e que não nos preocupar, não é deixar de lado essas coisas, mas fazer aquilo que nós podemos fazer para descansar em Deus naquilo que somente Ele pode fazer, e que o nosso Pai se importa conosco, que Ele já sabe daquilo que nós precisamos. Quando Jesus nos ensina isso, Ele está nos revelando então que a nossa preocupação revela a nossa fé pequena. Jesus nos chama de gente de pequena fé. Ele está dizendo gente que diz crer em Deus, mas que na prática não confia em Deus para de fato descansar nele no amanhã. Naquilo que de fato a gente não tem controle, aquilo que a gente não pode alterar porque ainda não chegou. Então Jesus vai dizer, olha, busque em primeiro lugar a Deus e o seu reino. E Ele vai acrescentar na sua vida todas as demais coisas. Rodrigo, como não me preocupar com amanhã? Esse é o dilema de todos nós. Jesus vai dizer, quando você muda um hábito, quando você muda um vício,
de deixar de se preocupar com o amanhã para buscar hoje, em primeiro lugar, o reino de Deus, todas as outras coisas no amanhã, ele vai dizer que o Senhor vai nos acrescentar. Eu gosto muito de Davi lá no Salmo 37, versículo 5, quando ele vai nos apresentar aquilo que nós podemos chamar de fórmula secreta ou fórmula mágica para vermos o agir de Deus, que sabe do que precisamos, que se importa conosco e que uma vez que o buscamos, ele age em nossas vidas. E você deve estar vendo aí, a fórmula é: entrega, mas confia, igual Deus agirá. É isso que Davi está dizendo lá: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele então agirá. Eu não compartilhei com vocês até aqui, mas no nosso português ou no nosso dicionário, preocupação tem a ver com inquietação, tem a ver com medo. Se preocupar é estar inquieto com algo ou com alguém, temeroso ou medroso ou com certo receio com algo ou com alguém. Mas quando Jesus fala sobre nos preocuparmos ou não nos preocuparmos, que para nós aparece no português preocupação, a palavra na verdade tem a ver com não se distraia. E faz todo sentido. Jesus então está dizendo que não se preocupar, como nós lemos no português, na verdade é não se distraia. Quando ele vai dizer lá, como nós vimos até semana passada, Mateus 6,34, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, como uma mudança de hábito de nos preocuparmos com o amanhã, ignorarmos isso ou transferirmos isso em primeiro, buscando o reino de Deus. Quando Jesus vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele vai dizer, o Pai de vocês que já sabe, que se importa com aquilo que vocês consideram importante, ele está dizendo, uma vez que vocês creem nisso, uma vez que vocês estão cientes disso, ele está dizendo, não se distraiam com o que há vez de comer, de beber, com o seu emprego, com o seu casamento, porque o seu Pai já sabe. Busque então, em primeiro lugar, o reino de Deus. A grande verdade, eu gosto de trazer frases para nós, para a gente pensar, a grande verdade é que nós não nos preocupamos com o agora, com o hoje. Toda a nossa preocupação é exatamente com o próximo agora, com o daqui a pouco. Toda a nossa preocupação não é o que está acontecendo com esse momento, não é com o agora, mas é com aquilo que daqui a alguns minutos pode vir a acontecer, o próximo agora. Jesus então vai nos dizer, o amanhã trará as suas próprias preocupações. O amanhã nos trará as suas próprias preocupações. E nós chegamos então ao final da série, e nós vimos no primeiro e segundo episódio, ali em Mateus 6, metade do Sermão da Montanha, Jesus diretamente dizendo para nós, não se distraiam. Quando você ouvir ou lembrar da série, não se preocupe, lembre-se que é Jesus dizendo, não se distraia, com tudo aquilo que tem a ver com o seu amanhã. E hoje nós chegamos ao final dessa série, nós vamos voltar agora, sair do Novo Testamento, você vai acompanhar o texto aí daqui a pouco, no Antigo Testamento, e tudo aquilo que Jesus quer colocar para nós tem a ver com a vida de um camarada que está lá no Antigo Testamento, um profeta do Senhor, que ele se preocupou. E a vida dele tem a ver exatamente com as nossas vidas, quando ele, vivendo no hoje, tudo aquilo que lhe dá certeza de que o Pai sabe do que ele precisa, de que o Pai se importa com a vida dele, ele olha para o amanhã e se preocupa com o amanhã. Esse camarada é Elias, ou o profeta Elias. E eu quero, antes de ler o texto com você, eu quero um pouco te trazer para uma imersão rápida, ainda que superficial, mas que vai te trazer um pouco de contexto de qual é a história de Elias. Eu quero te encorajar, hoje ainda, ou essa semana, você começar a ler o livro de 1 Reis, ou do primeiro livro de Reis, onde é ali que é contada a história de Elias, que é a nossa personagem de hoje, para encerrar a série, não se preocupe. Já já nós vamos ler os versículos que estão no capítulo 19, mas eu quero te adiantar algumas coisas que acontecem nos capítulos anteriores, principalmente a partir do capítulo 12, capítulo 13. Até então, nós temos ali 3 reis conhecidos que vão reinar ali para o povo de Israel. Saul, que é o rei que o povo pede a Samuel, e Samuel vai lá e fala com Deus, e então permite que Saul seja considerado como rei do povo, não o rei que Deus pediu, mas um rei que o povo pediu. Deus apenas permitiu. Logo em seguida, então, vem aquele que é o homem considerado segundo o coração de Deus, o então líder que Deus traz para aquela nação de Israel, que é o rei Davi.
Por sequência vem Salomão, aquele que é conhecido como sábio, aquele que é conhecido como rico, aquele que de todas as coisas que poderia pedir a Deus, pediu sabedoria. Salomão foi então o terceiro desses três reis conhecidos. Acontece que depois de Salomão, quando o próximo rei vai assumir ali o povo de Israel, ele tinha então dois lados, como em qualquer outro lugar que você possa dividir geograficamente falando, o lado sul e o lado norte. E o povo do lado norte, ele se rebela com o próximo rei, que assume na sequência de Salomão. E uma vez que ele se rebela, ele não reconhece esse rei. E você já deve ter ouvido essa história agora, que a gente tem o reino do norte e o reino do sul. E a gente tem agora o reino do sul, que é chamado de Judá, e a gente tem o reino do norte, que permanece com o nome de Israel. Alguns reis, então, passam ali por Israel, que é o reino do norte, até o oitavo rei que assume, que é Acabe. Acabe, ele é um rei, ou, como eu estou lhe dizendo, o oitavo rei depois de Salomão, ou na divisão dos dois reinos, norte e sul, Israel e Judá. Alguns reis que assumiram fizeram algumas coisas perversas que desagradaram a Deus. Mas o texto vai dizer claramente, a partir ali do capítulo 16, se eu não me engano, que Acabe, ele foi um rei de todos, que ele foi o que mais desagradou ao Senhor, o mais perverso aos olhos do Senhor. E essa história está acontecendo ali por volta do ano 860 a.C. Eu quero te dizer que os anos ele eram contados de forma decrescente, não crescente como nós consideramos agora. Então, a partir desse ano, 860, Acabe assume mais ou menos 70 anos depois do rei Salomão. E uma vez que Acabe assume, ele que ali está liderando o povo de Israel, agora dividido em reino do norte, ele começa a fazer algumas coisas que desagradam ao Senhor. E uma delas foi, ele casa com Jezabel. Alguém que era alguém muito má, alguém que era alguém que não adorava ao Senhor, que adorava Baal. E agora, uma vez se casando com Jezabel, ele traz profetas que adoram a Baal. E então começa a direcionar o povo, esse líder que era o povo de Israel, o povo de Deus, o povo exclusivo, escolhido de Deus, que ele estava orientando, presta atenção aí, Acabe agora começa a trazer esse povo para adorar, então, Baal, através de sua mulher Jezabel e através dos profetas de Baal. Mas, assim como todo um momento onde o povo, onde eu e você somos direcionados por alguém que nos afasta do Senhor, ou que nos faz caminhar distante dos caminhos do Senhor, assim como foi com o povo de Israel lá no Egito, o Senhor prova o seu amor. E o Senhor sempre envia alguém. E nós lembramos aqui que o maior envio de todos foi quando Deus, Ele mesmo, se enviou por meio do Filho de Jesus Cristo para vir corrigir os nossos passos, para vir sofrer a consequência ou castigo dos nossos pecados, para que nós pudéssemos então voltar para o caminho certo por meio de Jesus Cristo, que vai dizer que Ele mesmo é o caminho, e termos então acesso ao Pai. Mas ainda não tinha chegado Jesus, então o Senhor então envia Elias, e é aí que Elias entra na história. Acabe então, ele está conduzindo o povo para um caminho que não agrada ao Senhor, mas por amor a nós e por amor ao seu povo também, Deus, amando o seu povo, ele envia Elias. Para que o Senhor envia Elias? Para dizer, Elias, o que você está fazendo não é certo. Deixa eu dizer para você, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós, o Senhor envia pessoas, muitas vezes, para dizer a você, fulano, fulana, o caminho que você está fazendo não está certo. Talvez na sua adolescência foi seu pai e sua mãe, que em algum momento usado por Deus, cristão ou não, mas pela graça comum do nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus tocou, soprou naquele ouvido para dizer, fulano, fulana, o caminho que você está não está certo. Talvez agora há pouco, nessa semana, ainda hoje, foi o seu cônjuge, de repente foi um parente seu, ou o seu pai, a sua mãe, ou o seu filho, enfim, ou seu líder espiritual, que num gesto de carinho e se posicionando em autoridade e ousadia por aquilo que o Espírito Santo de Deus direcionou para lhe dizer, fulano, fulano, o caminho que você tem seguido, repense, porque esse não é o caminho que tem agradado ao Senhor. Você precisa voltar, você precisa realinhar. Elias vem para dizer a Acabe sobre isso. Elias vem para dizer a Acabe, e o sinal que Elias vai dar a Acabe é, Acabe, nós não teremos mais chuva.
E ali então fica um tempo sem chover, Acabe fica desesperado, porque a chuva trouxe a ausência de água trouxe seca para aquele lugar, os rios secaram, e um monte de coisas que eles dependiam da água, então da chuva, veio como peso na vida daquele povo. Eu quero te dizer que muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente passa por algumas recessões, muitas vezes a gente passa, aspas, por algum deserto, e acredita que é castigo de Deus. Deus não nos castiga por aquilo que eu e você fazemos, porque Isaías 53 vai dizer que o castigo que traz paz sobre nossas vidas estava nos ombros, ou no corpo de Jesus Cristo, que foi crucificado. Então tudo aquilo que nos ocorre hoje, ou esse momento que muitos de nós temos enfrentado, alguns já ignoraram, que nós temos enfrentado em todas as áreas das nossas vidas, entenda, é Deus nos tratando em amor, talvez na sua vida, ou talvez na vida de alguém, seja quem for, para dizer, nós precisamos voltar. Acabe não entende, ele fica furioso com Elias, ele acha, quem é você para vir aqui agora e trazer desgraça para o nosso povo? Então o Senhor diz para Elias, e aí começam as experiências de Elias com o Senhor. O Senhor diz, Elias, você precisa ir para outro lugar, eu vou te direcionar para ir para outro lugar. Elias, presta atenção, se você tiver coragem, se você tiver curiosidade e não quiser ler os primeiros capítulos pelo menos, leia lá os capítulos 17 e 18, 2 capítulos anteriores ao capítulo que já já nós vamos ler. Elias começa a viver experiências incríveis com o Senhor. Pense você, a água cessou naquela nação. E uma vez que não havia mais água, não houve mais alimento, não houve mais dinheiro, tudo foi cessando, tudo foi parando. Pense você, não é coincidência, talvez nesse tempo você olha ao nosso redor e tudo começa a cessar, as coisas dão conta de que vão faltar, o emprego vai faltar, o empresário não vai ter mais o seu sustento via o seu negócio, a saúde começa a ficar ameaçada. Assim naquele tempo tudo começou a faltar, mas Elias, que estava ali agarrado com o pai, que no meio daquela experiência não simplesmente esperou em Deus, mas buscou esperar mais perto de Deus cada vez mais. Ele então percebe que o Senhor envia corvos, envia animais para lhe trazer alimento diário. Neemias, ele é alimentado pelo Senhor. Talvez ele não se perguntasse, o texto não diz como é que é isso, o que está acontecendo, mas simplesmente ele é cuidado por Deus diante da adversidade, diante das circunstâncias. E essa foi uma experiência que se repetiu por alguns dias. Dali mais a pouco, o Senhor diz para Elias, sai, vá para outro lugar, e tem uma mulher que vai estar fazendo algo. E aí Elias, então, o Senhor diz para ele, você vai pedir comida para aquela mulher, e aquela mulher vai te alimentar. Elias então vai, como o Senhor lhe orientou, ele conversa com aquela mulher, e ele diz, eu preciso que você me dê pão. Se minha mãe está ouvindo isso aí agora, a gente fez uma charada aí anteontem, né? O que foi que aquela mulher deu para Elias? A gente brincava ali na charada ali que a gente fez virtual, foi pão. Só que não foi tão fácil, porque aquela mulher ouve Elias e ela diz, eu não tenho, o que eu tenho é para hoje e para amanhã, depois eu não tenho mais. Como é que eu vou te alimentar? É para mim e para o meu filho. Elias diz na ousadia do Senhor, sim, você vai preparar o que tem ali na tua vasilha e você vai preparar um pão para mim. Enquanto eu estiver com você, não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha na tua casa. Então aquilo acontece e diariamente ele percebe ali que o Senhor, assim como falou a ele, foi sustentando a vida daquela mulher, aquela família, e ele também, diariamente. Acontece que num dado momento dessa história, o filho daquela mulher, ele começou a se desfalecer, até que ele veio faltar. Ele morreu. Aquela mulher olha para Elias e fala, você não é enviado de Deus, você é enviado de Satanás, porque você veio para cá para trazer maldição para a minha vida. Olha aí o que aconteceu com o meu filho morreu. Elias disse, calma. E ele pega aquela criança, ou ele pega aquele filho, porque não disse ainda é uma criança o texto, leva para o segundo andar onde ele estava hospedado, e ele ora ao Senhor. E ele ali, porque no hoje ele tinha experiências com o Senhor, porque no hoje ele sabia que o Senhor sabia daquilo que ele precisava, porque no hoje ele sabia que o Senhor se importava com ele. Ele disse, Senhor, eu vim aqui porque o Senhor mandou. E hoje, no agora, eu não tenho nenhum tipo de preocupação porque eu sei que o Senhor se importa comigo. Traz esse menino à tona. E o texto diz que ele começa a orar, o texto diz que ele deita-se sobre aquele menino e começa a orar até que o Senhor traz aquele menino de volta. Ele leva de volta para o andar de baixo aquele filho, devolve a sua mãe e ela diz, você de fato é um profeta do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele realmente existe. E então Elias ouve a voz do Senhor novamente. O Senhor diz para ele, Elias, você precisa voltar. Elias diz, não posso voltar, Senhor, Acabe está me perseguindo, ele quer me matar. Mas o Senhor diz,
eu digo, volte. Elias não está preocupado com amanhã. Elias ora então o Senhor no hoje, dizendo para ele, eu cuido de você, eu me importo com você no hoje. Não se distraia, lembre-se, não se preocupe com o daqui a pouco. Então Elias vai, procura Acabe. Acabe vem furioso. E eis o ponto que você certamente já viu em filmes, já viu historinha, já ouviu alguém pregar em algum lugar. Eis o ponto que é nevrálgico, como diz a palavra feia, né? Que é o ponto central da história de Elias e aí de 1 Reis. Elias então chama Acabe para o desafio. E Elias então diz, olha, chama lá todo o povo de Israel, chama lá os 450 profetas de Baal que te trazem alguma visão e que vocês adoram. Chama lá os outros 400 profetas do outro Deus que vocês também ouvem. Manda todo mundo ir para o Monte Carmelo e nós vamos para lá e eu quero propor um desafio. Acabe então entende que aquele desafio é para seguir adiante. Ele chama então a multidão, a nação de Israel para cima do Monte Carmelo. Chama os 850 profetas para ir lá. Quando chega lá, Elias, porque no hoje sabe que Deus se importa com ele. Elias, porque no hoje ele sabe que Deus sabe do que ele precisa. Elias, cheio da autoridade do Senhor e da presença de Deus na sua vida, ele diz para os profetas de Baal, é o seguinte, eu tenho aqui 2 novilhos, nós vamos oferecer sacrifício sobre esses 2 novilhos. Vocês vão oferecer sacrifício primeiro. Enquanto vocês oferecerem o sacrifício, eu vou para o monte mais acima, eu vou para o altar mais de cima. Aquele altar que vocês desprezaram, que vocês não oferecem mais sacrifícios, mas que lá atrás era o altar que nós oferecíamos sacrifícios para o Senhor. Enquanto vocês vão clamar a Baal aqui, para que a chuva, para que o fogo do céu venha como um sinal de que de fato Ele é o Senhor, o Deus de vocês, enquanto vocês vão clamar, eu vou reconstruir o altar que vocês deixaram de lado. Eu vou voltar para o lugar onde vocês não deveriam ter voltado. Eu vou realinhar então a visão de vocês que vocês se perderam. Então o texto vai dizer que os profetas de Baal começam a adoração a Baal. Ali passa a manhã, eles começam a clamar e a manhã inteira passa e nada acontece. Então o texto diz que Elias, na autoridade do Senhor, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, ele disse, olha, vem cá, talvez ele está dormindo, será que não é melhor acordar ele? Ou quem sabe ele viajou, isso não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz, Elias tira sarro com aqueles profetas de Baal, porque Baal não os ouvia. O texto vai dizer que a tarde passa, eles chegaram a se mutilar, que era costume, e Baal não os ouviu. E Elias disse, agora vem cá, agora que vocês já falaram com a minha mão, aí sou eu que acrescento, Elias diz, presta atenção que eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Não porque Elias estava confiando em sua própria força, não porque Elias estava com a conta financeira cheia, com os bancos cheios, não porque Elias estava com a saúde em dia, porque é necessário sim, mas porque ele não se confiava nisso, mas porque o Senhor estava falando com ele diretamente, porque ele sentia a presença do Senhor. Elias disse, vem que eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Mas para que vocês não achem que eu estou fazendo aqui um truque, para que vocês não achem que eu estou aqui jogando, fazendo uma jogada de imagens com vocês, eu quero pedir o seguinte, eu fiz aqui uma vala, e eu quero pedir que vocês tragam toda a água possível que ainda resta a vocês. E que vocês joguem aqui essa água. O texto diz que as pessoas ficaram tanto quanto perplexas, porque a água não chovia, há 3 anos que não chovia. E a água que eles tinham era controlada por conta da recessão. Mas eles ali estão vendo que nada aconteceu, Baal não respondeu. Eles ouviram então Elias e eles despejaram água por 3 vezes. Depois de despejarem vários galões de água, Elias diz, volte a despejar água, volte a despejar água. Até então que Elias olha para eles e diz, agora eu vou orar, meu Deus. E Elias ora ao Senhor. O texto diz que Elias simplesmente orou ao Senhor, dizendo, Senhor, és o Senhor que me enviou. E o Senhor é o meu Deus, está comigo. Manda fogo do céu. E o texto diz, aleluia, o fogo do céu veio, consumiu aquele lugar. E eles puderam ver que, mesmo tendo água, as madeiras, o texto vai dizer que estavam encharcadas de água, o novilho estava encharcado de água, o fogo lambeu aquele lugar. Presta atenção, Elias não insistiu com o pai. Porque Elias não estava preocupado com o daqui a pouco. O agora de daqui a pouco. Elias não estava preocupado com amanhã. Elias tinha certeza de quem Deus era na vida dele hoje, aquele que se importa, aquele que conhece, aquele que sabe, já sabe das necessidades dele. Ele simplesmente não fez histeria, ele simplesmente nada contra, ele simplesmente não ficou falando, orando alto, simplesmente ele orou, o Senhor está comigo. Então, manda fogo do céu. E o fogo do céu veio. Então o povo disse, realmente, esse é o nosso Senhor Deus, o Deus de Israel. Então Elias, cheio da autoridade do Senhor, vira para Acabe e ele diz, Acabe, vai comer e mete o pé que a chuva vai vir.
E diz o texto que eles olharam para o céu e não tinha nuvem, estava aquele céu azulzinho, totalmente ensolarado. Mas Elias diz, come e mete o pé de volta para o teu lugar, porque vai chover e não vai dar tempo de você chegar para reunir suas coisas. O texto diz que Elias vira para o seu assistente e ele pede para olhar para o mar e ele diz, não está nenhuma nuvem aparecendo, daqui a pouco aparece nuvem e repentinamente começa a chuva. O texto diz que Elias, ele é dominado por uma força do Senhor. E eu lendo o texto, eu penso que é como se fosse, eu falava com a minha irmã ontem, é como se fosse lá a cena dos Vingadores. Claro que muito mais do que isso, porque Acabe nesse momento está indo embora de carruagem, metendo o pé, era o veículo que eles tinham mais rápido. E o texto diz que Elias, ele é tomado por uma força sobrenatural e ele, sem carruagem, sem cavalaria, mas a pé, ele chega muito mais rápido do que Acabe e todo o povo que estava caminhando com ele. E é nesse momento que eu quero entrar no texto com você e ler alguns versículos com você, porque o texto diz que quando Acabe chega em casa, Jezabel pergunta, e aí, como foi? Jezabel é a mulher de Acabe, e Acabe conta tudo para Jezabel, inclusive que Elias, depois que tudo aconteceu, e os profetas ali de Baal foram ridicularizados, Elias matou todos eles à espada, é o que o texto diz. E quando Jezabel ouviu isso, e aí é onde eu quero entrar na história com vocês, e eu quero ir para 1 Reis 19, você vai ler aí, versículo 1, eu quero que você acompanhe comigo na tela. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal, como eu já disse. O fato é que Jezabel ela era como se fosse, para aquele povo, a rainha da adoração a Baal. É como se ela fosse a rainha daqueles profetas, ou como se ela fosse a líder mor deles. E ter aqueles profetas mortos é como se ela perdesse tudo aquilo que era o seu arsenal de força. E aí olha o que o texto segue dizendo, versículo 2. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Talvez, quando ouvisse essa mensagem, pense você, não é motivo para Elias ficar com medo. Dadas as experiências e as circunstâncias que ele acabou de viver, ouvir o que ele vai ouvir do mensageiro de Jezabel, que no amanhã ele vai estar morto, isso não é motivo de medo. Pelo contrário, assim como Elias fez agora há pouco com os profetas de Baal, ele vai dizer de volta no recado para Jezabel, pode vir quente que eu estou aqui te esperando. Mas o texto não nos diz isso. Talvez aquele SQN que a gente brinca, só que não. Segue aí, versículo 3 diz, Elias teve medo, que no português para nós é preocupação. Elias se distraiu. Elias, ao se distrair, ou seja, o que é se distrair? Ele esqueceu quem Deus é hoje com ele, o que Deus estava até então fazendo com ele. O texto diz, Elias teve medo, e o que aconteceu? Olha o que a preocupação faz conosco. Olha como a preocupação nos tira do nosso lugar de equilíbrio, de eixo. Elias fugiu para salvar a sua vida. Elias foi para Berseba, uma cidade em Judá. Perceba, ele estava no reino do norte, que era Israel. Ele foi para outro lugar, ele foi para outra ponta, para o reino de Judá, porque é o reino do sul. Então o texto diz, e ali deixou o seu servo. Elias estava bem no hoje. Elias estava com experiências incríveis no hoje. Mas qual foi a palavra que Elias ouviu? Amanhã você morrerá. Quando Elias ouviu essa palavra, ele se entregou então amanhã no hoje. Muitos de nós, eu e você, com tudo aquilo que nós temos e sabemos, o nosso Pai se importa, Ele já sabe, ainda no hoje, quando ouvimos ou pensamos sobre o amanhã. Deixamos de viver o hoje em detrimento do amanhã. Nós somos assim, perceba? Ocupamos nossos corações e mentes tentando ter certeza a respeito das incertezas do amanhã, que acabamos então por não encontrar tempo para viver o que já está certo no hoje. A nossa mente, a preocupação é ocupar a mente. É uma ocupação prévia. Ocupamos tanto a nossa mente com o amanhã, quando ouvimos sobre o amanhã, quando lemos sobre o amanhã, que não conseguimos ter tempo na nossa mente e no nosso coração para curtir o hoje. Talvez se nós estivéssemos
Essa história acontece hoje, ela não fosse só contada. Se nós estivéssemos vendo Elias aqui ao vivo, se ele viesse mandar um WhatsApp para cada um de nós para se aconselhar conosco, talvez nós disséssemos para Elias: Elias, você está se esquecendo de quem Deus é? Você está indo para onde, Elias? Olha o que acabou de acontecer com você. O problema é, Elias fugiu. Elias se distraiu, se preocupou e ele perdeu o seu equilíbrio, perdeu ali o centro do seu equilíbrio, e nós somos assim. E quando nós nos preocupamos, nós começamos isais, como do Chaves, e começamos a fazer coisas, começamos a andar de um lado para o outro, como quem não sabe para onde está indo. O texto vai dizer, eu quero acompanhar com você, e o texto vai dizer que Elias, ele fugiu, e ele fugiu por 40 dias, ele ficou peregrinando, ele ficou andando. Elias foi parar num lugar chamado Monte Horebe, ou Monte Sinai, porque Elias foi para um lugar durante 40 dias tentando buscar a presença de Deus. Perceba, ocupando a sua mente, preocupado com o amanhã, Elias deixou de desfrutar no hoje, que Deus já estava perto, e ele então foge, e por 40 dias ele fica peregrinando. O Monte Horebe era conhecido pelo povo do Antigo Testamento como lugar onde Deus habitava, onde a presença de Deus estava. Olha que louco, Elias no hoje tinha a presença de Deus, mas ao se distrair com o amanhã, ele anda a pé por 40 dias, mais ou menos 160, 170 quilômetros a pé, para ir buscar a presença de Deus. O Monte Horebe, ou Monte Sinai, é o lugar onde Deus chama Moisés para dar a ele a missão de libertar o povo do Egito. O Monte Horebe, ou Sinai, é o lugar onde depois, com o povo já no deserto, é onde Deus então fala com Moisés para dar as tábuas da lei dos 10 mandamentos. O Monte Horebe é o lugar onde o povo não queria subir, porque ali a presença de Deus era muito forte. Então Deus diz para Moisés: faz uma tenda ali embaixo, porque a minha presença eles não vão aguentar. Então eu vou habitar naquele lugar, porque é naquele lugar que o povo então se sentia feliz, porque estava na presença de Deus. E Elias, agora mais aqui na frente, porque se distraiu, e no hoje, o pai que estava presente na vida dele, que se importava e que conhecia tudo aquilo que ele precisava, ele se distraiu, e por ocupar a sua mente ele não percebeu a presença do Pai, e ele vai para distante do Pai para buscar a presença do Pai. E aí acontece que no versículo 9, na parte B, diz o seguinte: Deus faz uma pergunta brutal para Elias. Elias está em processo depressivo. A depressão, ela não é algo natural nas nossas vidas, mas a depressão, ela não simplesmente tem a ver com algo com o nosso emocional, com algo que a gente possa chamar de orgânico na nossa vida. Não sei se é assim que fala. A depressão tem a ver também com algo espiritual, porque quando nós nos distraímos com as preocupações do amanhã, nós esquecemos quem Deus é e que Ele está presente nas nossas vidas. Começamos a olhar para nós mesmos, para o nosso próprio vazio, e então fazemos como Elias. O texto vai dizer que depois desse tempo todo peregrinando, Elias se esconde numa caverna. Nós sabemos que o processo da depressão passa por um momento onde as pessoas se trancam num quarto escuro e não querem sair, elas se isolam. Elias se isolou. E no versículo 9, deve estar aí na sua tela, o texto diz, parte B: então, quando Deus se aproxima de Elias, ele diz: o que você faz aqui, Elias? O que o Senhor está dizendo para Elias é: Elias, por que você se distanciou tanto? A gente estava perto, Elias. Você viveu tantas experiências comigo. Por que o amanhã lhe pareceu, Elias, tão ameaçador, do que a minha própria presença é tão confortante para a tua vida, Elias? O Senhor está dizendo para mim e para você: o que você está fazendo aí hoje onde você está? Com essa sua preocupação com o amanhã, o Senhor está dizendo para você: por que você está se distanciando da minha presença? Porque você está caminhando para esse lugar onde eu não estou e você acha que eu vou estar. Eu estou no mesmo lugar, eu continuo sendo o mesmo Deus, eu continuo sendo o mesmo Pai, eu continuo tendo o mesmo olhar, como dizia Cade Singers no primeiro encontro. Deus está dizendo para Elias: o que você está fazendo aqui? Você precisa se fazer essa pergunta. Eu não sei quais circunstâncias que você tem vivido, quais são os medos que têm te levado a se distrair da presença de Deus, mas você precisa, às vezes, eu gosto desse exemplo didático, se olhar no espelho e perguntar para você mesmo: o que você está fazendo aí? Ou para si mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Perceba, a preocupação, ela nos distancia, foi o que aconteceu com Elias. Mas deixa eu trazer para a tua vida. Talvez você esteja em casa nesse tempo todo, de quase 80 dias aí, de distanciamento para aqueles que ainda estão, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, mas a preocupação com o amanhã tem te distraído tanto que você se distanciou da sua família. E a pergunta do Senhor para você é: o que você está fazendo aí?
Talvez a sua preocupação te levou a se distanciar emocionalmente dos seus próprios negócios que você tinha que tocar e nenhuma outra pessoa poderia tocar, mas você se preocupou com coisas que têm a ver com amanhã, esqueceu de que Deus estava na sua vida hoje e você se afastou. A preocupação nos afasta de Deus. E Deus está dizendo para você o que você está fazendo aí. Deixa eu te dizer uma coisa, Elias passou 40 dias andando, correndo, andando, mais de 160 quilômetros. E eu e você, porque nos distraímos com a preocupação com o amanhã, por vezes temos a sensação de que corremos e não saímos do lugar. E nós nos cansamos mentalmente porque o nosso emocional fica abalado. Nós nos cansamos fisicamente porque nós tentamos atender a todo mundo, mas nós estamos distantes, então voltamos a ficar emocionalmente cansados. E isso vem aparecer no nosso emocional. Ficamos cansados, corremos o tempo todo. O Senhor, quando diz para Elias, o que você está fazendo aí, Elias? E o Senhor está dizendo, Elias, você não tem o domínio da manhã. Elias, você nunca teve o domínio da manhã, você não controla o seu futuro. Você estava comigo no hoje, você tinha a garantia da certeza de que eu estava cuidando de você no hoje, e você se distraiu com as incertezas do amanhã. Você não tem controle sobre isso. O Senhor está dizendo para Neemias, por que você se deixou levar pela manhã e virou as costas para mim? O problema é que assim como nós, muitas vezes, que tentamos argumentar, Elias também argumentou o Senhor. O texto vai dizer que Elias, e você pode ver depois, eu estou saltando alguns versículos, o texto vai dizer que Elias diz para o Senhor, Senhor, estão tentando me matar. Aquele povo é mau, a Jezabel é mau. Ela é conhecida como sanguinária, podemos assim dizer. Eu fiquei com medo. O Senhor, então, está ouvindo Elias dizer, e de repente, quando você está ali, acompanhando o que Elias está argumentando, você pensa, mas eu também diria a mesma coisa. Eu estou orando, e parece que Deus não muda o meu casamento. A gente ora pela cura da Covid, e parece que ela nunca chega. Não faz sentido, Senhor, eu estar aqui? Assim como Elias argumentou, talvez você esteja dizendo, Senhor, eu estou orando por um filho há muito tempo, meu ventre não é aberto, não faz sentido eu estar aqui com medo, eu estar aqui cansado. Senhor, eu estou orando pelo meu filho, que eu já tenho, mas ele não volta. Ele cresceu nos seus caminhos, mas ele não volta. Senhor, eu estou orando pela minha vida emocional, pelos meus relacionamentos que parecem não se equilibrar. E parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não me atende. Será que não faz sentido essa pergunta do Senhor? Eu estou aqui porque eu cansei. Mas Deus diz para Elias, fique de pé e se posicione. É assim que Deus diz para você quando você começa a reclamar com o Senhor, ou quando você começa a dizer para o Senhor, argumentando para Ele, quando Ele te pergunta, para onde você está indo? O Senhor está te perguntando hoje para onde você está indo com a sua vida e com essa preocupação sobre o amanhã, que você não tem controle e não está desfrutando do hoje que Ele está contigo. Deus está dizendo para você, acima de qualquer argumentação sua, levante-se, se posicione. Elias não se levantou. Talvez Elias pensasse, o que vai adiantar? Talvez você pense, para que, Senhor? Para que eu vou levantar? Nada muda, não vai mudar. O texto vai dizer que o Senhor mandou ventos fortes, mandou fogo ali naquele lugar onde Elias estava, mandou terremotos. Mas o Senhor não estava naquilo tudo, mas Elias viu a presença do Senhor, ou a força do Senhor. E vai chegar no versículo 13, onde o Senhor, mais uma vez falando com Elias, diz o seguinte, quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E mais uma vez o Senhor diz para Elias, Elias, o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui, Elias? E o texto vai dizer que Elias, mais uma vez, ele agora não argumenta, mas ele diz as mesmas coisas, Senhor, eu estou com medo. Jezabel está querendo me matar, e eu agora leio dessa forma. E se você for lá ver, você vai perceber, Elias agora não está argumentando, mas Elias está abrindo o coração com o Pai, como numa consulta terapêutica. Elias está dizendo, Senhor, eu já vi que o Senhor está presente, eu já vi que o Senhor é real, eu já vi que o Senhor tem controle sobre a natureza, eu já vi que o que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou com medo de morrer. E Elias então diz para o Senhor, eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui, eu me desesperei, eu me deixei levar pelas circunstâncias. E olha onde eu vim parar, eu não sei te responder, Senhor, o que eu estou fazendo aqui. E quando Elias diz isso, o Senhor diz para Elias, meio que cortando mesmo, atravessando, o Senhor diz para Elias, Elias, você precisa voltar. Olha o que diz lá o versículo 15, na parte A. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio. Lembrei mais uma vez de Cadsingers. Volta, então volta. Elias está dizendo, Senhor, como é que eu posso voltar?
Eu acabei de abrir o coração. Talvez contextualizando, Senhor, como é que eu vou refazer minha vida? Eu perdi meu emprego. Senhor, como é que eu posso ficar de pé depois de orar e nada acontecer? Ou aparentemente nada acontecer? Senhor, como é que eu posso voltar se eu não tenho mais esperanças? A minha saúde vai de mal a pior. O meu casamento vai de mal a pior, Senhor. Como é que eu posso voltar? Elias, o Senhor está dizendo para Elias, mas está dizendo para você, volta. Você precisa voltar. A preocupação, ela nos faz esquecer da fidelidade de Deus. Todos esses sinais que Deus mandou ali no monte para Elias é para mostrar, Elias, você está se esquecendo da minha fidelidade contigo? Elias, você está me esquecendo de que eu já sei do que você precisa? Elias, você está se esquecendo de que no hoje eu tenho cuidado de você, enquanto você faz no hoje aquilo que você pode fazer, na certeza de que você pode descansar em mim, para que eu faça amanhã aquilo que você não pode fazer? É o que o Senhor está dizendo para você. Perceba, as preocupações, é isso? Exatamente isso. As preocupações não apenas elas nos assustam com o amanhã, como também nos apagam tudo o que Deus fez no passado e nos fazem duvidar de que Ele estará conosco no amanhã. Deixa eu traduzir para você. As preocupações, elas nos trazem, como eu costumo dizer quando eu estou numa certa hora com sono, uma diarreia mental. E nós nos esquecemos o que Deus tem feito por nós. Ainda que tenha sido segundos atrás, nós começamos a olhar para amanhã, para amanhã, para amanhã, e não vemos Deus. Aparentemente não vemos Deus. E aí nós começamos a acreditar, uma vez que nós nos esquecemos do que Deus está fazendo, de que Deus não estará no nosso amanhã conosco. Deixa eu te dizer uma coisa. Onde a sua preocupação está te levando? O que a preocupação está fazendo com a sua vida que você não está percebendo e que você de repente precisa voltar? Léo, se você quiser vir vindo para cá, você pode vir vindo. Eu não sei se até aqui você tinha percebido, mas até quando a tua preocupação vai ficar te distraindo? Até quando a tua preocupação ela vai ficar te tirando do eixo que é o Senhor, que é a tua rocha firme, para te levar a lugares que te distanciam do Senhor, ainda que você ache que está buscando Ele? Você precisa voltar. Quem sabe voltar hoje significa passar a mão no telefone depois dessa live e ligar para alguém que você tanto ama e pedir perdão. Por decisões que você tomou, ou por ações que você fez, ou por caminhos que você trilhou, que as suas preocupações te levaram a fazer e que te permitiu afastar dessas pessoas, ignorar dessas pessoas. Talvez voltar hoje significa, apesar dos cacos, confiando em Deus no hoje, é pedir perdão ao seu cônjuge, pedir perdão ao seu pai, à sua mãe, de repente pedir perdão ao seu filho, por conta das preocupações com o amanhã e que você agiu de maneira exagerada, e dizer, olha, eu não deixei de te amar, mas eu deixei de acreditar que Deus estará conosco no nosso amanhã, porque eu deixei de lembrar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas no hoje. Eu não sei qual é a sua volta e o que você precisa voltar, mas você precisa voltar. Pastor, qual caminho eu faço para voltar? João 14, versículo 6. Eu não coloquei aí porque você tem esse texto de quais salteados. Jesus vai dizer para você, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu te devolvo a vida. Uma vez que você se distanciou do Pai, Ele vai dizer, ninguém vem ao Pai, que é Ele mesmo, a não ser por mim. Se você não sabe qual é o caminho, Jesus é o caminho. É por isso que oramos em nome de Jesus. Porque só Ele pode nos levar de volta ao Pai. Só Ele pode nos devolver a certeza de que no hoje, o nosso Pai já sabe. E que amanhã Ele acrescentará cada detalhe conforme a nossa necessidade, que Ele já sabe. Quero orar com você, nós vamos cantar. Mas a minha oração é para que você perceba isso. A minha oração é para que você seja diferente das pessoas ao seu redor diante das adversidades que nós estamos vivendo hoje a nível global, mas quaisquer que sejam as adversidades na sua vida. Não porque você é alguém melhor, mas porque você sabe, o meu Pai já sabe. E porque no hoje você tem escolhido. A vida é feita de escolhas, lembra? Olhar do agora. Fazer aquilo que você pode agora. Escolher descansar. Para que somente Deus faça aquilo que você não pode fazer no amanhã que não te pertence.